pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, né, de Biologia. Eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo a correção, um pequeno comentário, né, sobre a matéria e a correção das atividades desse módulo 3. Né? Então, nós estamos aqui no módulo 3, no PET 3, a primeira semana. E neste módulo 3, em Biologia, a gente continua com estudos sobre a célula, né? A teoria celular e os componentes da célula, então o processo de funcionamento da célula. Nós já vimos que a célula é a menor unidade, né, que forma o nosso corpo, ela é a principal unidade viva que forma o corpo dos seres vivos. Existem seres que possuem célula, que são chamados de seres vivos, e aqueles que não possuem célula, como o vírus, que não é considerado totalmente como um ser vivo. Ok? Então, aqui nós temos, né, a imagem de uma célula animal, com toda a sua estrutura, as suas organelas. Cada estrutura dessa é o pequeno órgão de uma célula, que é a organela. Então são várias organelas, cada uma com uma função específica para a célula. Por exemplo, aqui, ó, essa organela que eu vou mostrar aqui, ó, a mitocôndria, é responsável pela produção de energia da célula. Aqui em cima, né, a estrutura maior, que é o núcleo, está contida toda a informação genética. É essa estrutura que controla a célula. Uma outra estrutura importante da célula, nós temos aqui, vamos ver, localizar aqui, ó, o chamado complexo de Golgi, responsável por empacotar, né, as substâncias e liberar elas para fora da célula. Então são várias as estruturas, vários órgãos importantes dentro da célula que fazem a célula funcionar. Bom, vamos para a nossa atividade então. Antes disso, existem 3 tipos principais de célula. Quanto à classificação, a gente tem a célula mais primitiva, que é a célula procariótica, célula mais primitiva. Essa célula ela vai aparecer em bactérias, né, no reino Monera, os seres mais primitivos aí. E existem 2 tipos de célula eucariótica. Então, eucariótica animal e eucariótica vegetal. Estas são células mais evoluídas, mais avançadas, e vão estar presentes aí nos demais seres vivos, né? Aqui nas plantas, né, a célula vegetal, e aqui a célula presente em todos os animais e outros seres vivos aí que fazem parte dos reinos, ok? Então essas duas, né, eucarióticas, são células mais evoluídas, mais avançadas, beleza? Aqui a gente tem esse quadro mostrando, né, as células que possuem as organelas, as que não possuem. Aqui a atenção que vocês devem ter é que a célula procariótica ela tem bem menos estruturas do que as células eucarióticas, tá? Então, para responder as questões, vocês vão utilizar esse quadro aqui também. Vamos para a nossa primeira questão aí. Questão de número 1. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características, o que acontece com a diferença, né, entre as células, os seres procariontes e os eucariontes? Não possui material genético? Não, possui sim, né? Todos eles possuem material genético, senão não existia a célula. Possui material genético como os eucariontes, mas não possui núcleo diferenciado. Ok, a resposta é essa, beleza? Questão de número 2. Questão de número 2. Quais as diferenças existentes entre células procarióticas e eucarióticas quanto ao núcleo e ao citoplasma? Quanto ao núcleo e ao citoplasma. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Procariotas, vamos colocar aqui, ó. Sem núcleo definido e
citoplasma simples, chamado de hialoplasma. Ele não é compartimentado, ou seja, ele não é dividido em vários compartimentos. Agora já os eucariotas, ó, núcleo definido, e o citoplasma compartimentado. O que quer dizer compartimentado? Se você observar o citoplasma de uma célula eucariótica, como essas aqui, por exemplo, ó, o citoplasma, que é a região toda da célula, está dividido, está preenchido por organelas, ó. Então são vários compartimentos, né, que tem dentro da célula. Aqui também, ó. Já a célula procariótica, ela tem pouquíssimos compartimentos ou quase nada. Então ela não é compartimentada. Então a diferença do citoplasma é essa. Um é compartimentado e o outro não é compartimentado, é simples, ok? Indique o tipo de célula representado pelo número 1, 2 e 3. Então, o número 1, que é esse aqui, ó, é a célula eucariótica animal. E essa daqui, ó, é a eucariótica vegetal. Como que eu sei disso? Vocês vão observar o seguinte, ó, a célula vegetal, ela tem uma estrutura grande dentro dela, que é o vacúolo para armazenamento de substâncias, tá? Então, a diferença principal é essa. Essa célula aqui tem uma estrutura dentro, isso aqui é o núcleo dela, ó, beleza? Então, o número 3. Número 3 é a célula procariótica. Então, respondido a letra A, vamos para a letra B agora. Justifique a declaração que faz 1 para 2. O 1 fala para 2, né? Vamos voltar aqui para a gente analisar. Ó. O que o 1 fala para 2? Ó, o que ele está falando aqui? Ó? Sem você, eu fico sem oxigênio. Então, esse aqui está dizendo que depende do oxigênio desse aqui. Por quê? Porque qual que é a justificativa, né? O 2 é uma célula vegetal e por isso faz fotossíntese e produz oxigênio. Entendeu? A vegetal é produtora de oxigênio, por isso que o 2 sustenta o 1. Questão de número 3 agora. Na questão de número 3, a célula eucariótica é compartimentada, que eu falei para vocês antes, né? A procariótica não. Essa afirmação faz sentido quando comparamos os dois padrões de organização celular sobre o seguinte aspecto. Letra A. Dimensões celulares, está ok, né? Que a célula tem tamanhos diferentes. A relação superfície-volume é maior na célula procariótica que na célula eucariótica, tá certo? Assim, a célula procariótica apresenta-se com uma área superficial suficientemente grande para satisfazê-la em termos de nutritivos. Ao mesmo tempo, o seu espaço interno é adequado à ocorrência das reações metabólicas num ambiente descompartimentado. Então, isso quer dizer o quê? Que a célula procariótica ela tem mais espaço. Então, com isso, ela consegue fazer os seus processos de forma bem mais eficiente. Então, resposta é a letra A. Número 4.
Todos os seres vivos apresentam em suas células, com certeza, pessoal, membrana plasmática, né? Porque isso aqui, ó, plastos é célula vegetal, lisossomo, célula animal, carioteca, só os eucariontes e centríolo, só a célula animal. Então, agora, a membrana plasmática, todas as células têm, ok? Então, com isso, nós fechamos, né, a primeira semana aí de biologia do PET 3. Beleza, pessoal? Até mais, até a segunda semana aí.